Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, recentemente eu mostrei uma playlist entre Mikhail Tal e o jogador Leonid Stein, que é um jogador realmente brilhante, um campeão sem coroa praticamente, um jogador aí que não chegou a jogar o torneio de candidatos, apesar de ter extrema força, né? Eu comentei muito sobre ele na playlist. E aqui a gente tem mais uma partida. Eu tinha encontrado 3 partidas, entre eles, na verdade, muito mais partidas, só que 3 com resultado diferente do empate, né? Então, o resultado que eu tinha visto do match entre eles estava 3 para o Leonid Stein e 0 para o Mikhail Tal, fora um monte de empate, mais de 15 empates. Então, jogadores com um score similar, mas com positivo aqui para o Leonid Stein, né? E eu quero agradecer o Gladstone Ribeiro, que encontrou mais uma partida aqui do ano de 1972, achou lá nas bases de dados e me mandou. Muito obrigado aí, Gladstone. Mais uma partida, as 3 que a gente viu o Leonid Stein vencendo, ele estava de brancas. Aí fala, poxa, mas ele venceu as de brancas. Vamos ver o que acontece agora. Mikhail Tal de brancas contra Leonid Stein. O Mikhail Tal abre aqui com o peão do rei E4, Leonid Stein vai para a defesa siciliana, C5, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui D4, abrindo a siciliana. C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 atacando o peão do centro, cavalo C3 protegendo e aqui E5 atacando o cavalo, indo para aí a variante Sveshnikov da defesa siciliana. Cavalo de D aqui em B5, ameaçando vir para casa de D6 com cheque. D6 foi jogado impedindo e agora bispo G5, né? As pretas ficam com esse avanço do peão, ficam com o peão de D6 atrasado e a fraqueza de um peão atrasado é sempre a casa à frente dela, a casa de D5 aqui está fraca e bispo G5 aqui pelo Mikhail Tal vai em linha com isso, né? Bispo G5 crava o cavalo e enfraquece ainda mais a casa fraca aqui de D5. A6 foi jogado pelo Leonid Stein atacando o cavalo, no entanto tudo isso daqui é teórico, pessoal, ainda a gente está em lances catalogados aí de abertura. Cavalo em A3, perdão, e aqui bispo em E6 foi jogado. Temos cavalo C4 manobrando, cavalo D4 centralizando aí o cavalo, cavalo em E3, olha só o Mikhail Tal vai manobrando o cavalo para ficar com aquela configuração tão desejada na Sveshnikov dos cavalos em C4, em D5 e E3. A partida seguiu com bispo em E7 e agora bispo D3. Roque foi jogado, bispo por F6, bispo por F6 e o cavalo de C vai para a casa de D5 e o Mikhail Tal conseguiu colocar os seus cavalos aí nas casas de E3 e D5. O bispo vem para a casa de G5, muito provavelmente de olho aqui no cavalo de E3. Roque foi jogado sem pressa, o Leonid Stein segue desenvolvendo a torre na coluna semiaberta e aqui C3 atacando o cavalo. Leonid Stein recua o cavalo, cavalo C6 e agora bispo C2 e aqui temos cavalo em A5, Leonid Stein vai manobrando aí o cavalo, temos dama D3 tentando controlar aqui um pouco a casa de C4 e também o peão aqui de E4, se o bispo toma o cavalo, o peão abre aqui com ataque lá em H7, a partida seguiu com bispo por E3, a maioria das vezes os jogadores de Sveshnikov, aí os jogadores de negras que jogam contra a Sveshnikov, vão acabar jogando bispo G5 e capturando mesmo um dos cavalos. Esses cavalos são muito fortes em E3 e F5. Cavalo por E3 foi jogado e agora cavalo C4, propondo aqui as trocas, né? Cavalo por C4 agora é perigoso, bispo por C4 ataca a dama e a torre. O Mikhail Tal tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Segue aqui com bispo B3, um lance muito interessante aqui do Mikhail Tal, né? Já começa a botar a pimenta aqui no tabuleiro, convidando aqui cavalo por B2. O que o Leonid Stein não faz e vai para o melhor lance B5. Aqui se ele fosse tentado, né? A maioria dos jogadores era tentado aqui contra o Mikhail Tal. Depois de cavalo por B2, poderia seguir dama aqui em E2 simplesmente. E aqui depois de cavalo C4, por exemplo, bispo por C4 simplesmente. E o Mikhail Tal ganharia a peça, né? Ganharia a peça. Então isso não aconteceu. Aqui o Mikhail Tal faz o lance bispo B3, então agora ameaçando capturar o cavalo e o Leonid Stein não vai perder peça, né? O cavalo fica sem volta. B5, portanto, foi jogado e agora dama em E2, temos dama B6 e aqui cavalo em F5, manobrando o cavalo aqui para a casa de F5, ameaçando um duplo já aqui ganhando a torre. Dama C7 foi jogado evitando aí o duplo e agora a torre de A em D1. Pressão no peão de D6, a ameaça é capturar o cavalo e depois capturar o peão lá de D6. D5 foi jogado na hora certa aqui pelo Leonid Stein, né? Os jogadores de negras ficam
preparando tudo para jogar esse lance D5 que vai libertar a posição, e aqui só foi possível graças ao cavalo de F5, né? Se o peão capturar agora tá caindo o cavalo. Cavalo G3 foi jogado e agora D por E4, temos cavalo por E4 e aqui F6. A posição já começa a ficar um pouco melhor para o Leonid Stein por conta da presença do peão no centro. Aqui o Mikhail Tal segue com cavalo G3 mais uma vez e aqui A5 expandindo na ala da dama. A3 dando uma casa de fuga para o bispo, A4 perseguindo o bispo A2 e aqui dama B6. O Leonid Stein mais uma vez insiste em colocar a dama aqui na casa de B6, pressionando na ala do rei. Ele teve que jogar a dama em C7 momentaneamente para defender a casa lá de E7. Agora ele volta para a casa de B6. Rei H1 foi jogado e agora a torre de F aqui em D8, brigando pela coluna D. Bispo B1 pelo Mikhail Tal, preparando ataques na ala do rei. O Mikhail Tal é um jogador de ataque, ele vai posicionando as peças. Rei H8 aqui pelo Leonid Stein e agora dama em H5. O Mikhail Tal começa a ficar do jeito que a partida do jeito que ele gosta, né? Tá ameaçando agora checkmate. Bispo G8 foi jogado. O Leonid Stein também muito preciso, cirúrgico, né? Jogou o rei H8, deu a casa de G8 para o bispo. Controla agora os ataques do Mikhail Tal na ala do rei. E aqui agora o peão de B2 está caindo. E as engines mandam jogar aqui dama em E2 e segurar a bronca. No entanto, o Mikhail Tal sabe que se ele fizer isso, o Leonid Stein vai ganhar a iniciativa. Se ele joga um lance defensivo, não foi jogado como dama E2, o Leonid Stein começa a gostar do jogo. Joga um G6 controlando o cavalo, depois de torre D3 joga um F5 e aqui fica difícil de segurar a bronca, né? Vai ter que jogar um F3 para segurar o centro, pode vir F4 dando um posto aqui para o cavalo, atacando o cavalo do Tal. Teria que seguir com o cavalo E4, daí o Leonid Stein colocaria um cavalo aqui em E3, aí tem que tirar a torre aqui para G1, estaria vindo o bispo C4, atacando a torre e a dama. Fica difícil para o Tal aqui, dá para se segurar ainda. Torre por D8 dando cheque, torre por D8 tira a dama aqui para F2. Dá para ir se segurando, mas eu acho que as brancas não conseguiriam ter ambição de vencer essa partida numa posição como essa, né? Seria brigar para poder empatar no máximo, com muita sorte poder empatar aqui, né? A longo prazo. Então, aqui o Mikhail Tal não vai para essas linhas defensivas e segue então entregando o peão daquele jeito. Agora ele vai começar a colocar confusão. Dama G4 foi jogado, dando a casa aqui de H5 para o cavalo. O Leonid Stein calcula tudo e decide que dá para capturar o peão, atacando a torre. A partida seguiu com cavalo H5 aqui pelo Mikhail Tal, deixando a torre, ameaçando o checkmate aqui em G7. G6 aqui pelo Leonid Stein e o Tal tá naquelas posições que ele adora. Aqui ele adora esse tipo de posição. Talvez o Leonid Stein pudesse ter jogado aqui dama C7, bastante sólido também, ou dama B7, protegendo em G7 sem danificar a cobertura de peões aqui do rei, né? G6 já começa a ficar do jeito que o Mikhail Tal gosta, apesar de que ele tá com o cavalo atacado, a torre atacada, é disso que o Tal gosta. E ele segue agora com torre por D8 primeiro, torre por D8 e agora bispo por G6. O Mikhail Tal consegue um contra-jogo, sacrifica agora o bispo do jeito que ele gosta e a maioria dos jogadores aqui poderia jogar um H por G6, não foi jogado. E aí o Mikhail Tal ia gostar da partida depois de dama por G6, ameaçando checkmate, ameaçando em F6. Depois de torre D7, segurando o mate, poderia seguir cavalo em F6, o rei está exposto. Torre G7 atacando a dama H5, cheque, bispo H7 cobrindo dama E8, cheque. Aí ia ficar do jeito que o Tal gosta. Bispo G8, cavalo por G8, torre por G8, dama H5, cheque, rei G7, dama por E5, por exemplo, cheque. O Mikhail Tal teria capturado 3 peões aí pela peça sacrificada e ficaria castigando o rei exposto aqui do Leonid Stein. A posição, segundo os computadores, tem chances para os dois lados, mas eu acredito que o Mikhail Tal ia gostar de jogar isso. No entanto, depois de bispo por G6, ele não pegou um adversário qualquer. Ele pegou o Leonid Stein. O Leonid Stein tem um estilo também muito tático. Ele também conhece as artimanhas aqui do Mikhail Tal. E aqui, diferentemente da maioria dos jogadores, o Leonid Stein não segue com peão por bispo e segue com dama em E6. Complicando aí os planos para o Mikhail Tal, propondo a troca de damas. A partida seguiu com bispo em F5 atacando a dama, dama em F7 segurando aqui tudo na ala do rei, F4 foi jogado, o Mikhail Tal quer levar a torre também para o ataque, no entanto cavalo C4 aqui pelo Leonid Stein. Temos F por E5 aqui pelo Mikhail Tal e cavalo C4 não foi lance qualquer, ele não está defendendo o peão aqui em E5 não. Agora está vindo o cavalo E3, o Mikhail Tal permitiu esse golpe aqui atacando todo mundo e agora vai ficar difícil para o Mikhail Tal. Aqui talvez ao invés de F por E5 fosse necessário jogar a torre 1, talvez segurando aqui, controlando a casa de E3.
né? E depois de, por exemplo, o cavalo por A3, poderia seguir F por E5, F por E5, dama G5, atacando a torre, torre 8, H3, com um jogo ainda interessante, apesar da peça... Aqui peça menos não, né? Aqui tá igual, peão a menos pro Mikhail Tal. Apesar do peão a menos, ele continuaria com boas possibilidades de ataque. Aqui a partida poderia seguir bastante ainda. Aqui depois de F por E5, o Leonid Stein vem com cavalo E3 e agora complicou para o nosso querido Mikhail Tal. A partida seguiu com E6, o Tal ainda vai tentando seus truques. Aqui dama em E7, o Leonid Stein é diferente dos outros, ele não cai nos truques, ele dificulta. Temos dama em F3 aqui pelo Tal, cavalo por F1, faturando a torre, dama por F1 e bispo por E6, se livrando do peão passado. Parece que os truques do Mikhail Tal começam a falhar agora, cavalo G3 protegendo o bispo, dama D6, dama em F2, mas depois de simplesmente dama D1, aqui simples pelo Leonid Stein, Mikhail Tal, né, abandona aqui a partida, né? Eu sei que a gente tem um carinho aí pelo Mikhail Tal, mas aqui realmente mostrando a força também de Leonid Stein, né? Um jogador que não chegou a jogar o torneio de candidatos, mas estava sempre lá, muito próximo disso. E o Mikhail Tal que chegou a ser campeão do mundo, né? Então, mas aqui já no ano de 1972, então aconteceu essa partida. Leonid Stein castigou aí o Mikhail Tal e conseguiu a sua 4ª vitória, né? Ficou 4-0 aí pro Leonid Stein, tirando os empates, dizendo que empate não conta, né? 4 vitórias pro Leonid Stein contra nenhuma vitória do Mikhail Tal, né? Então, e aqui abandonou por quê, Rafael? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui tá em xeque, vai ter que cobrir aqui de cavalo, vai se não quiser trocar a dama, mas tá vindo o bispo C4, pressão total no cavalo. Rei G1, pode trocar tudo aqui, bispo por F1, dama por F1, dama por F1, rei por F1 e torre D2, o rei não joga, é só colocar o peão aí na casa escura e partir para cima dos outros peões, levar o rei. Esse final é um final completamente vencedor aqui para o Leonid Stein, né? Então por isso que aqui depois de dama D1, simplesmente o Mikhail Tal abandonou aí a partida, né? E a gente vê aqui no gráfico exatamente isso, uma precisão muito grande do Stein. E o Mikhail Tal acabou não sendo tão preciso nessa partida, apesar de que com aquela confusão toda que ele criou, deu certo. Ele conseguiu anular o ataque do Stein, mas faltou ele jogar o torre E1. A gente já vê aqui um Mikhail Tal diferente lá dos anos 60, né, de 1960, no seu auge, quando ele foi campeão mundial. Aqui já em 1972, cometendo alguns deslizes, algumas gafes aí. E vitória, o Leonid Stein não perdoou. Beleza, pessoal? É isso. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa playlist, tá aqui em cima, tá bom? Aproveite para assistir aí os vídeos dessa playlist, que é muito legal, as partidas de Leonid Stein contra Mikhail Tal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.